Hello, hello, hello! Estamos aqui de volta com mais um episódio incrível. Vocês vão ver que hoje aqui vai pegar fogo de novo. Mais uma baianinha. Mais uma. Mais uma baiana. Veja aí, vocês vão me dizer se não é porreta. E estamos aqui. Bem-vinda, Cristina. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Eu sei que você rodou a baiana para estar aqui hoje. Com certeza. Ela rodou a baiana mesmo, gente, para estar aqui hoje. Estou de mudança. Me virei nos 30 ou nos 71, que é o nosso número da Bahia. Para dizer melhor. E estou aqui. Fiz o que pude, estou aqui. Gratidão, porque você sabe que por Amém. uma boa causa, a gente está aqui para, através do seu exemplo de vida, da sua história, motivar e alegrar, né? Porque, Com certeza. vou te dizer, ela é foguetinho também, viu? Você chega perto e você anima na hora. Dendê na veia, mãe. E me conte, eu já sei um pouquinho das coisas, mas a gente vai puxar, né? Eu achei Sim. muito interessante saber um pouquinho da sua trajetória, que você era danada, né? Ainda é danada. Você vê que ela rodou a baiana para vir aqui hoje, 71 para vir aqui hoje, Pois né? é, pois é. Conta um pouquinho, a gente quer saber dessa, a gente chama molequeira, a gente chama pintona, né? Bem um dialeto baiano, né? Eu vou começar dizendo que eu escrevi um livro com o nome de Traições por Todos os Lados. E nesse livro eu escrevi da minha infância, desde quando eu nasci, de tudo que aconteceu. As pintanças todas. Porque são tantas coisas que tinha que ser posto num livro. E, tipo assim, a minha mãe teve depressão pós-parto, né? Só que não era reconhecido, né, naquela época. A minha avó não aceitava minha mãe por ser negra ou cafusa, que eu acho que eu ainda sigo a tradição antiga, que a mistura existe, que não tem só branco e preto, porque se você mistura um café com leite, ele não fica negro e ele não fica branco. Uau. Essa é a minha concepção, eu sou polêmica. Eu venho de uma mistura também. Pois é, porque hoje em dia querem mudar tudo. Hoje em dia eu só tenho branco, misturou, você deixou de ser mestiça. Eu sou mestiça com orgulho. Eu também e a minha sou mãe, mestiça com orgulho. cafusa, com a pele negra, né, a pele escura, o cabelo mais de índio, mas não era aceita, veio do interior. E aí acabou que eu nasci naquele furdunço, né? E meus pais se casaram, escondidos da minha avó. Quando minha avó soube, minha mãe já estava grávida, eles já estavam casados. Aí, só que a minha avó disse assim, dessa mulher a gente não pode esperar nada. Oxente. Vai ver que não é nem filha do meu filho. Oxente. Aí, foi os 9 meses e tal. Eu nasci, resumindo a história um pouco. Ah, então é sua avó que não é a mãe da sua... A mãe do meu pai. A mãe do seu mãe pai, do meu pai. Não, a minha avó, parte de pai. Ok. E aí, o que aconteceu? Eu nasci, ela foi ver na maternidade, já assim, achando que ela ia dizer, não é filha do meu filho. Eu nasci a cara da minha avó. Mentira. Meu nariz, meu formato de rosto. Só não sou branca como ela, mas eu nasci a cara da minha avó. Aí ela olhou e eu nasci doentinha. Tem um ditado meio feio que a gente não pode falar aqui, porque nunca se sabe. Que eu boto lá que não é pra criança, mas nunca se sabe. Mas tem aquele ditado que é filho de P, né? Tira a mãe da culpa. Porque na cabeça da sua avó era. Era. Não era? Era, né? E aí Deus falou assim, não, vou te mostrar Era que é por tua ter um neta. outro nível social e ser de cor, né? Achar que era gordinha. Infelizmente, naquela época, hoje ainda existe, imagine naquela época, há 51 anos atrás, né? Quando ela viu, ela pegou aquele amor, né? Por aquele bebê, de repente tudo foi transformado. A cara dela na nova versão. Só que a minha mãe realmente ela nunca aceitou, para dizer a verdade, né? Para reduzir um pouco a história. E aí só que a minha mãe viu que eu era muito amada pela minha avó e odiada, né? E ela era odiada, né? Então minha mãe, com aquela depressão pós-parto que hoje em dia nós reconhecemos, naquela época não. Não. Ainda tem muito mito ainda. Minha mãe me maltratava muito. Mas maltratava assim de bater mesmo, de fio e tudo. De fio? E aí a minha avó conseguiu, e eu fugia para casa da minha avó.
Eu pequena, eu ia andando para casa da minha avó. Aí minha mãe acabou dando e eu acabei crescendo, sendo criada pela minha avó, né? Que desfecho, né? Pois é, só que aí eu era muito danada. Ninguém me segurava. Eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua, tenho até hoje, né? E eu, tipo assim, eu não podia ver uma árvore que eu subia. Eu era um menino da casa. Eu tenho um irmão, mas meu irmão era uma moça perto de mim, né? E minha irmã também muito tranquila, mas eu... Aí, com a adolescência, eu fugia para dançar lambada. Quando foram descobrir, eu estava numa disputa de lambada, dançando lambada. Gente, eu tinha o instinto de querer ir, mas não tinha coragem. Minha irmã que é aparentemente mais quietinha, Sim. Eu me lembro vagamente, me perdoe se eu estiver mentindo, mas ela pulava a janela e tudo, Sim. A mais velha. Mas na frente do meu pai uma santa, aí eu não. Ah, eu não, eu sempre fui espoleta. Chegava com batom vermelho assim, meu pai mandava tirar, no outro dia eu botava de novo. Sim, e aí, o mais engraçado de tudo é que eu, além de ter feito tudo isso de fugir, eu adorava jogar frescobol na praia, no Porto da Barra. Eu jogava frescobol. E naquela época, quem mais jogava, peteca também, vôlei de peteca, essas coisas. Só que quem mais jogava na época eram os meninos. Poucas mulheres jogavam. Então eu tinha muita amizade com meninos. E me identificava com os meninos, porque eu era levada. Eu me identificava mais com o menino também. Pois é, só que, tipo assim, então eles às vezes iam me buscar, por ser mais velhos, iam me buscar. E aí o povo da rua me via sempre entrando no carro de meninos. Aí botaram, os meninos da rua botaram meu apelido de Tina Galinha. Oxente. Me chamavam de galinha porque E tinham raiva, porque eu não dava ousadia pra eles. Até lixo me jogaram uma vez. Pegaram um balde de lixo e jogaram em cima de mim. Me identifiquei com isso também, porque eu levei também um monte com raiva. As meninas falavam mal de mim. Só que engraçado que eu era a única virgem da minha rua. Você acredita? Você acredita nisso? Não, você acredita que eu levei fama de um monte de coisa e eu, só depois que eu saí de casa com 2.2? Pois é, eu fui com quase 19 anos. Eu já tava espertinha. Brincar, a gente brincava um pouquinho, mas, né? Eu já entendi um bocado de coisa. Tinha coisa que eu não fazia, que disse que ia pro inferno, né? Não, eu não ia pro inferno. Que ia pro inferno, mas eu já tava escoladinha, mas 22 anos, filha, com o meu primeiro noivo. Eu tenho um pai maravilhoso. E meu pai, quando eu fiz 15 anos, ele fez assim, ó. Aí eu menstruei com 15 anos, né? Demorei bastante. Aí ele falou assim, ó, agora você tá mocinha, daqui a pouco você vai começar a namorar. Caso você tenha alguma coisa com um rapaz, venha até a mim, que você sabe que sua mãe é meia doida, sua avó não vai entender? Fala comigo, nós vamos no ginecologista pra você evitar, pra você não engravidar. Eu falei, tá bom, pai. Menina, que pai moderno. E ele era militar. O meu até hoje, quando eu chego lá, mesmo com o marido, ele se comporta como se eu fosse virgem até hoje. Não. E aí ele falou pra mim assim, aí eu acho que isso me fez com que eu não tivesse vontade de me entregar pro primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Você teve entendeu? Meu pai sempre me dava exemplos. Por exemplo, eu andei no meio de cantores, no meio de gente que já cheirou, que já fumou. Eu nem não bebi. Eu comecei a tomar álcool com 36 anos de idade. Eu vim tomar vinho num campo de golfe, porque eu estava morrendo de sede. Aí gostou? Não, e era uma vinícola lá. Depois eu gostei. Só que hoje eu não tomo muito vinho. Eu gosto mais de uma cervejinha light, assim, só no final de semana. Até hoje eu não bebo. Eu gosto de bebo sim, uma cerveja, mas só a light mesmo. E então... eu levei todas essas famas, né? Tinha mães que não deixavam a filha andar comigo, às vezes a gente tinha que se encontrar num outro lugar para ir para uma praia junto, porque as mães não deixavam, porque achavam que eu era perdida. E neguinha fumava maconha, neguinha bebia, tudo nas costas das mães. E eu não fazia isso, eu só queria curtir, dançar, jogar. Entendeu? Tu não gosta de festa? Até hoje, adoro. Sentida, só aqui assistindo o Carnaval da Bahia na televisão, doidinha para estar lá. Então você não gosta é uma das coisas, meu marido é americano e uma das coisas, tipo assim, o pessoal bebe sentado, casa sentado, não tem essa coisa, a gente toma uma, mas a gente já queima tudo, nem fica lá, só se quiser. Eu não preciso nem beber, minha filha, olha, só pra você ter uma ideia, eu dirijo meu carro escutando música baiana e venho dançando no carro. Eu tenho foto, tipo assim, na baladona, uma garrafa de água na mão. Eu ia para o Oktoberfest, eu morei na Alemanha, né, durante 20 anos quase, 18 anos.
Não, quase 19, eu acho. Tu morou na Alemanha? Morei na Alemanha, em Munique. 19 anos? Sim. E aí, eu ia para o Oktoberfest, eu era motorista. Dirigia levava todo mundo dos meus amigos, eu levava todo mundo no carro e levava para casa depois, porque eu era a única que não bebia. Como eu falei, eu vim começar a beber com 36 anos. Porque a cerveja lá é porradão. Eu fiquei bebinha, eu fui uma vez em Munique. E aí, pensando que era cerveja igual no Brasil, minha filha, fiquei, ó... Se não fosse o frio, eu estaria até lá, estaria até hoje lá, porque é um país maravilhoso. A qualidade de vida de lá é muito boa. Sabe? O problema meu é o frio. O baiano no frio, poxa, não estava muito feliz não por causa do frio. Fora isso, eu fui muito feliz naquele país. Uau, que bom saber, porque a gente tem essa impressão de que alemão é mais frio ainda do que americano, do qual eu discordo. Eu, tipo assim, teve um episódio que eu pedi informação pro cara lá em Munique, que eu fiquei com medo do cara, eu pensei que o cara tava me seguindo, ele estava realmente vendo se eu ia chegar no local, porque ele não falava inglês e eu não falava alemão. Sim. Tipo, eu saí com uma impressão muito boa. Não, os alemães, eles são assim, eles têm aquela aparência fechada, mas o dia que você tem um amigo alemão, é um amigo pro resto da vida. Vale até mais do que muita família, assim, do que irmão. Eu tenho amigos, assim, sensacionais. Só pra você ter uma ideia, quando eu tive meu filho, eu tinha um amigo que é até o padrinho desse meu filho, ele dizia assim, ó, uma vez no mês, no sábado, eu vou ficar com as crianças para vocês irem curtir, sair. Uau. Ele ficava... E sabe quantos anos nós tínhamos? 23 anos. Entendeu? E tu foi pra Alemanha? Como é que tu foi pra Alemanha? Aí foi outro bereguedê, né? Não tem, gente. É coisa nossa, é bereguedê, breguete. É, isso aí. Foi outra coisa. Foi o seguinte, eu tive um relacionamento abusivo e eu descobri que estava sendo traída e tudo por sinal com a menina que limpava a nossa casa na nossa cama. Oxente. Sim. E aí... Ele lhe abusava e traía. Ele abusava porque ele era muito ciumento, ele puxava meu braço, ele... É porque ele fazia, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, eu não podia usar biquíni, eu tinha que usar maiô na praia. É bem machista mesmo. Tu usava maiô? Que amor. Na época, eu tipo assim... Eu tentava lutar contra, mas para evitar, às vezes eu usava, eu ia tal, e quando usava biquíni era aquela coisa ali no meu pé ali. E aí, quando eu quis me separar, ele me estrangulou. Aí eu quase que morri. Foi por pouco. Aí me joguei do segundo andar, fui para casa dos meus pais, e aí eu tenho uma amiga que ela foi estudar na Alemanha. Tu se jogou do segundo andar, desceu do segundo andar. Parecia que tinham duas mãos me amparando. Eu não senti nada, eu não me arranhei, não tive nada. A adrenalina, para sobreviver daquele ato, né? Uau. Me fez me jogar de uma forma que eu não me quebrei, eu não senti nada. Né? E é uma coisa que, por sinal, até vale, apesar de ser um assunto sério e triste, eu levo de boa, porque... É um livramento. Foi um livramento, eu começo a olhar o lado positivo, que, como eu digo, né, como eu fui tão levada, subi em tanta árvore, pulei tanta árvore, eu tive resistência de me jogar e não quebrar nada, de não sentir nada, né? E se jogou para uma vida nova, né? Exatamente. Aí essa minha amiga, ela falou pra mim, ó, vai pra Alemanha, fica comigo no quartinho de estudante e tal, podemos dividir e tal, você fica 3 meses, depois você vem embora, só para esse cara esquecer de você, porque era o prazo, né? O brasileiro ele não precisa de visto para entrar na Alemanha. Então, mas você pode ficar 3 meses, aí eu ia ficar 3 meses. Na primeira semana que eu cheguei lá, eu conheci uma pessoa assim, maravilhosa, que eu tenho muito respeito, que foi meu ex-marido, fomos casados durante quase 14 anos. Graças a Deus não traumatizou. Não, muito pelo contrário, um homem muito bom. Foi mesmo porque, infelizmente, eu sou uma pessoa que eu gosto de festa, eu gosto de ter pessoas, eu gosto, minha volta, e ele só pensava em trabalhar e acabou não dando certo, cada um pro seu lado. Mas não passamos até hoje, olha quanto tempo. Meu filho fez 27 anos, o que é filho dele. Tu começou cedo, hein? O meu mais velho vai fazer, eu tenho 51 anos. Uau! 51 anos. Nunca apliquei um botox até hoje. Estou começando a pensar no caso. Menina. Pois é. Mas eu acho que a gente levando a vida com leveza, a gente termina se poupando.
poupa a pele, poupa a mente, sabe? Eu acho que muitas coisas que a gente tem, até de saúde, é quando a gente não deixa as coisas ficarem leves, deixar simplesmente para trás. Eu conto como se fosse uma história, que foi uma história mesmo, eu conto como se fosse um filme que passou na minha vida e o meu coração se deixou levar. Agora vai virar cantora, viu? A gente vai botar ela pra ser cantora. Ah, minha filha, eu não parei numa banda lá chamada Lente de Contato, quando eu tinha 18 anos. Ah, eu tô dizendo a você, eu rodei. Então quer dizer que eu tô vendo que tem algumas habilidades. Começa a contar aí pra gente. Porque você tem um canal. Comecei a abrir agora a semana um canal de cozinha chamado. Ela já falou, né? Deu um spoiler de que ela escreveu um livro. Quando foi que tu escreveu esse livro? Eu escrevi o livro na pandemia. Quando começou a pandemia, eu fiquei trancada dentro de casa e eu sou uma pessoa que precisa de movimento. Já que eu não podia movimentar muito o corpo indo para a rua, eu movimentei a mente. Foi a mesma coisa que eu. História em um livro. Foi a mesma coisa que eu, muito ativa, com uma empresa de serviço, entrando e saindo de casa, sai cedo, não tem hora para voltar, e de repente também fiquei trancada, porque meu marido é de risco, né? Mais velho. E eu não queria que ele tivesse, se ele tivesse uma tosse, eu ia ficar pensando que eu tinha trazido alguma coisa para casa, então eu fiquei quieta. Fiquei quieta não. Eu montei minha varanda para poder não ficar vendo, né? Aquela coisa do casal, não ficar vendo. E aí a paixão pelo Nordeste veio, eu fiz esse intensivo, estamos aqui sentados. É isso aí. Assim é a vida. A minha paixão pela cozinha, né, pela culinária, ela veio de um trauma. Porque eu chego na Alemanha, fui criada por vó. Você sabe. Neto criado por vó não sabe fazer nada. Ainda mais vó baiana. Ainda mais vó baiana. Aí eu simplesmente chego na Alemanha, fui fazer uma sopa, eu peguei a pimenta do reino, joguei todinho o pote porque eu achava que aquilo dava sabor. Ô, Jesus! Ninguém conseguiu tomar, eu fiquei super mal por não me sentindo incapaz. Aí comprei um livro chamado Dona Benta, que é um livro dessa grossura. Para mim é uma relíquia, eu tenho até hoje em casa. E desse livro... E é engraçado que a Dona Benta é vó, né? É, vó. Você vê que engraçado. Nem pensei nisso, ó. Tá vendo? Sua mente foi longe. Isso que eu faço. Nunca pensei. E aí, ali eu comecei a aprender a cozinhar e comecei a receber elogios. Quem disser que não gosta de receber elogios está mentindo. Todo mundo gosta de receber elogios. A gente precisa. É bom, é uma forma de incentivo. É bom, né? Exatamente. E aí, a partir dali, eu peguei um amor pela cozinha. E aí, eu faço comida francesa, eu faço comida alemã, eu faço comida brasileira. Aqui também estou aprendendo a fazer várias coisas americanas. Depois que ela falou que está se mudando, assim que a casa ficar pronta, eu estou disposta, viu? Pode cozinhar o que você quiser, que eu vou. Cozinho. Eu vou fazer uma comida baiana, não? Você não quer uma comida baiana ou você prefere... Não, eu quero surpresa. Quer uma surpresa? Fazer uma comida alemã. Talvez um Schweinebraten com Spätzle. Eu quero surpresa. Quero surpresa. Não entendi nada, mas já tô gostando. Eu sou boa de boca. Sim. Pois Você come porco, o Schweinebraten é um porco assado. Nem me fala, que é uma surpresa. Tá, eu como, minha filha. É bem feito, é de coração, eu como tudo. Sim, e eu sou considerada que eu cozinho bem. Eu venho de uma família que minhas recordações assim de família é uma tia brigando com a outra. Eu cozinho melhor. Não, eu vou fazer o bacalhau meu é melhor. E minha mãe, a família da minha mãe também cozinha bem. Sim. Mas não tem esse ego de dizer quem cozinha melhor, sabe? Sim. E eu quebrei a perna e eu não tinha o que fazer. Aí eu ficava, né, com a perna engessada, olhando. Sim. Ninguém me ensinou. Aí quando eu comecei a andar, como eu vi aquela coisa do machismo de minha mãe tá cozinhando todo dia, aquela obrigação de cozinhar 3 vezes por dia, o tempo inteiro... Aí eu botei na minha cabeça, eu vou dar a minha mãe um dia de folga. Aí sábado ou domingo eu cozinhava, comecei a cozinhar novinha. Eu comecei a cozinhar tarde, mas eu adoro criar, eu adoro mudar receitas. Tipo, às vezes eu como uma coisa num restaurante, uma vez eu fui para um cruzeiro. Ô mulher, eu tenho isso. E aí eu comi uma salada deliciosa com eu falo que eu me meto na receita dos outros. Eu não lembro do nome do marisco, que é que fica dentro da estrela. Eles cortam bem miudinho, lá no Caribe, eles cortam bem miudinho e com manga.
Mas ficou uma delícia. Dentro da concha? Não, ou é dentro da... Ele vem dentro daquela concha grande. Não é estrela, desculpa, eu falei errado. Aquela concha gigante. Chama concha. Alguma coisa assim, É Menina, uma delícia. Aí eu boto pedaço de abacate, aí dá aquela maciez. Mas eu invento. Aí no meu vinagrete eu boto manga às vezes. Sabe a manga ainda meia verdinha, meia durinha, não verde, ela de vez, durinha. Ai. Eu gosto sempre de fazer coisa diferente. Quando bota ela madura, eu não gosto, não, mas eu acho que verdinha. Ela quase assim, de vez, ela durinha ainda. Você corta os cubinhos bem fininhos. Mas você já trabalhou, já ganhou dinheiro cozinhando, não? Olha, eu fiz um curso de chefe lá na Virgínia, que eu morei na Virgínia, né? E eu já fiz alguns eventos. Então vamos recapitular. Tu saiu da Bahia, fui pra Alemanha. teve esse episódio não muito agradável. Sim. Aí você foi pra Alemanha. Aí tu voltou pro Brasil? Ou não, na primeira semana eu conheci o meu ex-marido, que é o pai do meu filho, né? Então eu acredito muito assim nas coisas divinas, nos anjos, sabe? Na religião. Eu não tenho religião, eu acredito em todas as religiões, a partir do momento que tenha uma boa intenção, que seja do bem. Entendeu? Porque não significa que porque você está frequentando uma igreja que você é uma pessoa boa. E às vezes você é uma pessoa que tem uma pessoa que é ateu e é uma pessoa maravilhosa. Então, mas eu acredito em todas as religiões porque eu acho que e tento conhecer um pouco de cada uma e tento absorver um pouco do bom que cada uma, no caso, oferece. É o que eu tento fazer. Eu acho que eu me identifico com o que você está falando. Porque tem os extremos de cada né, instituição. Sim. Mas aí você foi para a Alemanha. Fui para a Alemanha. Na primeira Seu primeiro semana filho foi? Não, eu deixei ele no Brasil com meus pais. Né? Deixei com os meus pais, porque não tinha como eu ir. Era um quarto de estudante, que por sinal, o banheiro ficava do lado de fora. No caso, pelo que eu entendi, o pai não tinha problema com o filho. O problema dele era com você. Era comigo, entendeu? Tanto que quem criou o meu filho fui eu, né? Mas ele tentou ficar com o menino, só que é muito fácil você ficar com a criança com os avós criando. Entendi. Entendeu? Porque meus pais que cuidavam. Só que eu deixei meu filho só 6 meses. Porque eu não fui para ficar, eu fui para voltar em 3 meses. Só que eu conheci, foi uma paixão avassaladora. Tivemos um relacionamento muito bonito. Desculpa. E então, quando eu estava para retornar para o Brasil, a minha ex-sogra, que é a mãe dele, falou assim, foi aniversário dela, ela fez uma comemoração num lugar muito bonito e tal. E ela fala para todo mundo, eu não quero que você vá embora. A gente fica aqui, a gente vai dar um jeito, depois, quando o Marcos terminar de estudar, a gente vai buscar o seu filho. Vocês vão buscar o seu... E você falou que tinha 2 filhos. Seu segundo filho é do alemão? É do alemão, o Diogo, tem 27 anos. E tu, como foi sua passagem da Alemanha para cá? Para aqui, para os Estados Unidos? Quando Tu tinha o sonho da América? Não, eu nunca tive o sonho da América. Muita gente tem o sonho da América. Eu tinha um sonho de morar na praia. O meu sonho não é a América, é a praia. E como eu te falei antes, que eu jogava golfe. Jogo até hoje. Então, eu vim jogar golfe uma vez, porque como na Alemanha é muito frio, a gente tenta, às vezes, sair um pouco do frio. Aí eu vim jogar golfe aqui na Flórida. E aí adorei a temperatura. Eu disse, poxa, isso aqui é uma Bahia melhorada. É aqui que eu quero morar um dia. É isso mesmo. E aí, por incrível que pareça, palavra tem poder. Tem. Quando eu menos esperei, tipo, acho que uns 8 anos depois do que eu falei, eu já estava separada, eu estava sozinha, eu não estava mais feliz, assim, os meus filhos já estavam maiores. E por sinal, o meu filho, ele tinha sido pai com 17 anos, esse meu filho do Brasil. Que eu fui buscar ele, né? 6 meses depois que ele ficou no Brasil, eu fui buscar. Eu estava na Alemanha, voltei, peguei ele, levei para a Alemanha. E o meu ex-marido criou ele como se fosse o próprio filho dele. Não teve nenhuma diferença entre um e o outro. Principalmente que nós fomos buscar. E aí, o engraçado é que quando eu disse, não vou voltar, a minha mãe ficou
nervosa, pensando que talvez alguém tivesse me obrigando a ficar por prostituição, qualquer coisa assim, porque infelizmente existe isso. É a dúvida que fica quando a gente sai do Brasil. Mas naquela época não tinha um vídeo, uma chamada de vídeo. Não tinha nada, você tinha que telefonar, entendeu? E era caríssimo, aliás, tinha que falar rápido. O Skype tinha vídeo, tinha. Não, amor, não existia Skype ainda na época. Eu tô falando de 90, eu tô falando de 90 e não tinha. 94, 95. Não tinha. Era eu tava chegando em Salvador 94, ainda, coitada, atrasada. Não, 94. Não tinha nada disso. E aí, nós... Mas ele ficou na Alemanha? Ainda tá na Alemanha, não? Meu filho tá na Alemanha. Hoje... E o filho dele é de alemão? O filho dele é de uma alemã. Seu netinho? O meu netinho que eu crio, eu adotei. Você cria o menino? Tem 12 anos, um jegão, um cavalo. 12 anos? 12 anos com 1,76 m de altura. Uau! Lindo. E eu pensando que é um bebezinho. Nada. Meu filho foi pai com 17. Uau! Aí eu deixei com que ele morasse com a mãe do menino, com que eles criassem, para ele ter a responsabilidade, porque eu tentei avisar bastante antes. Sabe? Eu acho que, infelizmente, hoje em dia está tudo muito promíscuo. Sabe? Ninguém pensa mais. Eu não estou criticando, não é uma crítica que cada um tem o seu corpo, tem a liberdade de fazer do seu corpo o que quiser. Mas a gente tem que ter responsabilidade. E ele não teve. Eu ensinava, eu falava, eu comprava camisinha. Entendeu? Menino é complicado. E aí, no caso... Menino é complicado. Aí deixei a mulher, na verdade, a mulher é quem comanda, tu sabe. Eu sei, isso. Aí, na verdade, pronto. Nesse caso aí, minha filha, não tem eles jeito. Eles se separaram e aí o menino... Como é que eu posso dizer? Ela perdeu a guarda do menino. Então, eu perguntei a ela, você me dá a guarda? Ela falou, não, eu dou, porque ele é louco por você, tal. Me deu a guarda, eu fui lá, assinei tudo, tal. Me deram a guarda do menino, chegou aqui, eu trouxe ele pra cá e adotei. Uau, tu adotou do papel? Do papel. Ele me chama de mãe, ele não me chama de vó. Uau! Tem que conhecer esse menino. Você vai conhecer. Mas me diga, de tudo isso que você passou, de toda essa experiência, porque tipo assim, parece que vai dar mais meia hora, 1 hora. Eu acho que você se eu tem for que contar a minha história, eu já estou escrevendo o 2º livro, pra você ter uma ideia. Exato. Que não deu. E aí a gente vai deixar tudo na descrição para vocês, né, acompanhar ela pelo livro, a história dela pelo livro. Mas de tudo isso que você passou, faz um resumo de experiência e passa pro povo uma motivação, uma coisa, porque eu sei que você tem essa garra, esse negócio, Sim. porque você se reinventou várias vezes. Várias, eu sou uma fênix. Porque, tipo assim, pensa assim, já morou na Alemanha, vim para os Estados Unidos, é a mesma coisa. Não é. Não é. Graças a Deus eu sou viajadinha, eu vou de férias, eu não morei em outro país, mas eu sei que a realidade de cada país é diferente. Sim. Então, de tudo que tu já viveu, eu sinto garra, é assim, eu sinto garra. Passa pro povo, que tem muita gente que tá em cima do muro, tem muita gente que fica amanhã. E até piada de baiano, não leve a sério, porque a gente não é assim. Você tá vendo tá vendo o testemunho dela é de muita Mia Deste, que é baiana, a gente não é com esse negócio amanhã. Não, comigo tem amanhã mas no mundo inteiro, porque no mundo inteiro, e é muito mais do que a gente querer motivar nordestino. É sobre nordestino, porque é uma coisa do meu coração, é uma coisa que é uma área que eu entendo, porque eu não posso abraçar o mundo, então eu tenho essa paixão de trazer o nordestino aqui, não só para motivar o nordestino, mas no geral. Então, fala aí com o povo. Pois em primeiro lugar, eu acho que balançado, todo mundo balança e todo mundo cai, né? Só que a gente não pode cair e continuar no chão se vitimizando. Eu sou uma pessoa que, quando acontece algo comigo, me vem uma força, não sei de onde. Aí eu começo a olhar lá pra frente e vou dando saltos. Eu não fico parada, eu dou saltos. Às vezes eu acho que o pessoal fala, você tá maluca? Sua mão não vai alcançar. Mas eu vou lá, porque quando a gente é persistente, a gente consegue. Entendeu? Eu já caí e levantei diversas vezes.
sabe? E se você dá o salto sem pisar na cabeça do outro, porque eu acho assim, aqui, ó, tá vendo esses quadros aqui? Cada um tem o seu espaço. Você pode ou descer, se enterrar cada dia mais, ou subir. Então, em vez de eu chegar e tem muita gente que, em vez de chegar, tentar subir, ela tenta pisar, ela sobe, mas tenta pisar na cabeça do daqui para ela subir também no espaço do quadrado outro. Do outro. No quadrado do outro, que não é o meu caso. Eu gosto de subir Adorei essa colocação. Pois é, eu gosto de ser, de tentar ter o meu, de conseguir o que é que Deus planejou para mim e o que está, assim, à minha vontade. Eu não preciso pensar no do outro. Não. Você pode ter um Porsche, eu posso ter um Fusca. Meu Fusca está andando, eu vou para frente com ele. Eu não quero ir para o lado bater no seu Porsche. Você entendeu o meu ponto de vista? Eu quero ter o meu. Então, eu acho que muita gente perde tempo com inveja, olhando, ai, o que fulano tem... Olha, eu entro em casas de pessoas riquíssimas, às vezes eu não sei nem a cor do sofá. Porque para mim não é uma coisa interessante, porque não é meu. Eu admiro. Então, entendi. Bonito. Sua mensagem é: foque em você. Foque em você e siga em frente. Não foque quem está com o poste, quem tem um sofá maravilhoso, quem tem a mansão. A sua mansão é você. Arrasou. Pois é isso, gente. Gratidão. Obrigada por estar aqui. Você também, dividindo essa história. Eu falei que era porreta. É. Porreta. Não deixem de deixar seu like, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui tudinho escritinho, como você vê os livros dela, para você continuar. Eu tenho o e-book e o audiobook. Porque tem muita coisa ainda mais para você saber dela. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilha. Fica aqui com a gente, que toda semana tem mais uma história incrível. E é isso, gente. Um beijo no coração e até o próximo. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade.